O segundo ponto é a questão da preferência dos alimentos in natura aos alimentos processados. Então, esses alimentos seriam as frutas, os legumes, as verduras, leguminosas, oleaginosas, que são alimentos prioritariamente com maior fonte de fibras e micronutrientes, vitaminas, minerais e antioxidantes. Essas vitaminas, esses minerais, esses antioxidantes e essas fibras, de uma maneira geral, eles são alimentos para a nossa microbiota intestinal, que formam um conjunto de bactérias benéficas para criar uma barreira de defesa para o nosso sistema, atuando como nosso sistema imunológico, né? Na defesa de inúmeros micro-organismos patogênicos que, porventura, podem surgir, inclusive no caso de infecções virais. E no momento de estresse emocional que a gente está vivendo, também a gente tem um desgaste imunológico muito maior, né? Até pelo aumento da concentração da produção de radicais livres do organismo. Então, a alimentação mais saudável, com a inclusão de folhosos verdes escuros, né, como exemplo, a rúcula, o agrião, a couve, o espinafre, frutas com uma grande concentração de micronutrientes e gorduras saudáveis, até mesmo como abacate, frutas cítricas, a laranja, né, maçã, goiaba, as oleaginosas, como as castanhas, as nozes de uma maneira geral, e as leguminosas, né, o nosso feijãozinho do dia a dia, são alimentos extremamente protetores, né? E um terceiro elemento que é muito importante, que é o cuidado com o excesso de sal, né? E optar sempre por alimentos ricos em condimentos e temperos naturais. Na verdade, a Organização Mundial da Saúde, ela recomenda que o consumo máximo de sal por dia é 5 gramas, o que é aproximadamente uma colher de chá de sal. Mas no Brasil, os estudos, eles apontam que o brasileiro consome praticamente o dobro, chega de 9 até 10 gramas por dia de sal. Então, a gente consome muito, a gente, quando fala o Brasil, o mundo, né, muitos alimentos industrializados, que são os alimentos campeões desse elemento. Então, o uso de temperos e condimentos naturais são sempre ótimas escolhas e são ótimos substitutos para com o uso do sal. Né? Então, por exemplo, o gengibre, o uso de manjericão, de louro, de salsinha, de cebolinha, e tendo uma redução do sal adicional, sempre é uma ótima escolha e que a gente pode fazer diariamente. Adicional a tudo isso, a gente também não pode esquecer que esses condimentos, esses temperos naturais, eles são ricos em vitaminas e minerais e antioxidantes naturais. Então, a gente qualifica também um pouco mais a nossa alimentação do dia a dia. Então, acho que esses 3 elementos são bem importantes. A questão da ingestão hídrica, a questão da redução de sal e o uso de condimentos naturais, e associado a tudo isso a redução significativa do consumo de alimentos ultraprocessados e alimentos processados. E o terceiro elemento, que seria um aumento do consumo de alimentos in natura, alimentos naturais, ricos em fibras, e micronutrientes e antioxidantes.